Bom dia a todos e todas. A, a alegria de estar na minha casa, né? Ninguém se perde no caminho da volta. A alegria de ver alguns rostos aqui muito conhecidos e muito queridos. A alegria de ver outros rostos aqui de pessoas que são novas na magistratura e eu, afinal, me convenci que faz 16 anos que deixei Recife. Mas voltei. Tal como nos versos de Luiz Bandeira, voltei a Recife. E, literalmente, estou em casa. A alegria tem também muita emoção, porque quando saio do elevador e deparo na minha frente o nome desse auditório, desembargador Nildo Nery dos Santos. Eu devo ao desembargador Nildo Nery dos Santos 50% pelo menos do meu gosto para ir para a magistratura. Impossível mirar num homem que era santo não apenas no nome. Era um exemplo de uma dedicação à sua profissão inexcedível, mas era, acima de tudo, um homem inteiro, íntegro, honesto, como todos os magistrados hão de ser, correto, independente, absolutamente magistrado. Eu lamento que, por ver rostos aqui novos, vocês não tenham tido o privilégio que a minha geração, a geração de outros colegas que aqui estão, mais encanecidos, nós tivemos em conviver com o desembargador Nildo Nery dos Santos. O prazer de estar aqui com colegas queridos. Eu vejo aqui o Cueva, vejo aqui Paulo, o novo cidadão pernambucano, o novo pernambucano Mauro saiu para representar todos nós na posse do novo prefeito. Parece que tem algumas novidades em relação a futuras postulações de Ricardo Paz Barreto ao governo do Estado. Ouvi esse comentário, cheguei faz 48 horas, mas já estou sabendo de tudo daqui. Vejo queridos amigos contemporâneos do Tribunal, do Judiciário de Pernambuco. E estou muito alegre e muito comovido por estar aqui. O Luiz Mário me pediu uma tarefa, foi falar sobre saúde complementar. De Luiz Mário, eu quero dizer que hoje eu comentei com ele que, acima de tudo, eu descobri nele, tive a prova hoje do bom caráter de Luiz Mário. Porque é fácil tecer loas sobre quem está vivo. Mas o tempo, a distância e até mesmo, às vezes, os interesses distanciam as pessoas das memórias. Luiz Mário não esqueceu do nosso querido Paulo Sanseverino. E é bom que ele não esteja, né? Porque não parecer que foi um elogio de corpo presente. Ele merece, ele que está saindo da magistratura, merece esse reconhecimento de todos nós, por emprestar a Paulo Sanseverino, tão distante que estamos do Rio Grande do Sul e de Brasília, o valor que Paulo Sanseverino merecia. Paulo Sanseverino, para fazer uma analogia, era uma espécie de Nildo Nery dos Santos do STJ. Dito isso, para quem é pernambucano, não preciso dizer mais. Mas o Luiz Mário me deu uma missão, falar um pouquinho sobre saúde e saúde suplementar, e esse não é um tema exatamente em que eu esteja no dia a dia afeito. Eu devo dizer que cometi seguramente umas 3 gafes nas menções aqui, porque eu sou expert em esquecer de mencionar pessoas. Então, por favor, já peço desculpas
a quem esqueci. Né? Deve ter muita gente importante. Olha, só tem gente importante nessa sala, não é? Que eu não estou a mencionar aqui, principalmente da minha casa, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bom, a missão foi falar sobre saúde, e eu lembro que ontem, almoçando, em decorrência de uma outra solenidade, veio me cumprimentar o padre Davi. O padre Davi é um sacerdote com um jeitão de menino, não sei se vocês conhecem a figura. Ele parece um garoto de 16 anos, muito jovem, mas muito aplicado. E o padre Davi ontem me deu uma bênção, me mandou uma bênção pelo Zap, ontem à noite. E eu me senti muito bem com essa bênção, porque em 2 ou 3 meses atrás eu cometi uma heresia. Eu me senti um pouco Deus. A bênção do padre Davi me salvou ontem. Eu vou começar essa conversa com vocês pelo que seria o fim, para que vocês entendam por que eu me senti um pouco Deus. Eu dividi o plantão do Superior Tribunal de Justiça com a ministra Maria Tereza e fiquei, durante a segunda quinzena de janeiro, responsável pelo plantão. É uma coisa simples. Tem dia que tem 700 processos distribuídos, todos com liminar. Tem dia que tem menos, 400. Não é? Então, é um trabalho simples. E chegou nesse plantão uma matéria para que eu decidisse. Eu daqui não consigo ver direito, mas acho que vou passar para o outro. Está com sono, tá? Bom, qual era o pedido? Pleiteava-se um efeito suspensivo ativo a recurso especial interposto contra acórdão que negou a concessão do medicamento com aquele nome complicado que alguns de vocês que exercem jurisdição civil e as pessoas que lidam com saúde conhecem esse Zolgensma. Se eu não disse a pronúncia certa, a Renê Patriota depois vai me dizer. Era uma criança de 2 anos, com atrofia muscular espinhal, tipo 1. Estava em tratamento com uma medicação chamada Spinraza, mas a indicação médica era para o único medicamento tido como de eficácia para aquela questão chamada Zolgensma. Esses nomes desses remédios novos travam a língua da gente. Bom, não havia RESP ainda para os não iniciados em recursos do STJ, é o recurso especial. Não havia RESP remetido ao STJ. Os fundamentos do pedido eram conclusão médica de que o Spinraza não substitui o outro Zolgensma, no caso. Era um medicamento recentemente incorporado ao SUS para pacientes até 6 meses de vida. Tem esse detalhe, hein? Essa medicação somente faz efeito até 2 anos. Na outra tela, vocês devem ter visto. A criança estava no limiar dessa idade. Alegava-se direito à vida, urgência na administração, criança próxima, como dito, ao limite etário para eficácia de 2 anos, e pedia-se o abrandamento das súmulas 634 e 635 do STF para excepcional apreciação do pedido antes da chegada do RESP ao STJ. O teor das 2 súmulas, não vou ler, vou passar a seguir, era que nós poderíamos fazer, numa linguagem vulgar, uma ponte para decidir a matéria sem verificar essas 2 súmulas. A solução. Concessão da liminar diante do dever público de proporcionar o melhor padrão de saúde possível.
com aplicação, instrumentos legais, Convenção sobre os Direitos da Criança, Decreto 9.710, a 8.080 de 90, o Estatuto da Criança, não é? A Constituição Federal. E aí, gente, esse processo era do Ceará. Esse medicamento é caríssimo. O Estado não aguenta pagar por todos. Mas eu dei essa liminar. E aí eu me senti Deus, como juiz. Naquilo que o judiciário tem de mais importante. A capacidade de respeitar a vida, o preceito constitucional e a liberdade. Eu nunca tive tão perto de Deus. Eu tenho 42 anos de magistrado. Faço 50 anos de formado. E para mim, não para mim, para quem estivesse ali e tomasse aquela posição, talvez se sentisse tal como eu me senti. A capacidade de colocar na nossa balança a vida e a morte e optar pela vida de alguém que nunca vai me ver, nunca vai me conhecer. Ele mora no Ceará, eu no Recife ou Brasília. E tinha mais, precisava, porque esse remédio precisava ser aplicado em Curitiba. Tinha que levar lá, hospitalizar a criança. Eu fiz isso anonimamente, como qualquer outro juiz deveria fazer. E eu estou falando isso aqui porque eu estou falando para os magistrados. Se fosse um outro fórum, magistrados e profissionais da área da saúde, eu não comentaria isso. O tempo passou. Houve recurso em relação à minha decisão liminar. Um colega do STJ cassou a decisão. Houve reclamação para o STF. O ministro Cristiano Zanin confirmou a decisão, a minha decisão no plantão, no sentido da aquisição da medicação dessa criança. A notícia. Criança que recebeu o remédio mais caro do mundo mexe as pernas pela primeira vez. Aí um dia eu estava em casa. Antes disso eu estava em casa, era mais ou menos 12h30, a televisão estava ligada no noticiário. E eu não estava nem prestando muita atenção. E seguia pelo corredor do apartamento quando vejo uma matéria que aí sim me interessou. Era uma entrevista com a mãe dessa criança, em Fortaleza, com a criança nos braços, ainda absolutamente deformada, totalmente deformada ainda, e foi na fase anterior. Ela elogiando, não a mim, ela não sabe, nunca vai saber quem eu sou, ela elogiando o judiciário que salvou a vida do filho. Fomos nós, do judiciário, que permitimos fazer a escolha, ao meu ver, adequada. Eu não posso, nenhum de nós pode salvar todas essas crianças. E eis o drama, esse é um dos dramas na área da saúde. Mas nós podemos salvar, no caso específico, as crianças que caírem nas nossas mãos. Caírem nas nossas mãos. E essa matéria já veio depois, já com o tratamento
as pernas já estavam movendo, ela já estava conseguindo aí se perceber como uma criatura humana, já com 2 anos e pouco. Isso foi, como disse, foi em janeiro. E eu sei que encareci os cofres públicos. Eu sei. Esse é um drama da saúde, seja ela suplementar, e eu, como disse, isso seria o fim da conversa, eu trouxe para o início, no sentido de introduzir o tema saúde como um problema, seja suplementar, seja saúde pública, seja SUS, como um problema que, para nós magistrados, nós advogados, nós servidores, nós que trabalhamos no judiciário, tenhamos sempre presente que um dia Deus vai lhe convocar para uma tarefa. Vai lhe convocar. Mesmo para aqueles que não creem. Mesmo para aqueles que duvidam do papel divino da magistratura. Esse talvez seja de todas as áreas do judiciário, talvez o processo penal tenha um pouco um quê a mais do que essas situações, pelo número, né, de casos que temos, 600 e tantos mil pessoas presas no país. Mas esse é um problema muito sério no país e faz muito bem o Instituto Luiz Mário Coutinho trazer esse tema da saúde para a conversa aqui. Dito isso, eu pesquisei algumas informações a respeito das questões ligadas à saúde do ponto de vista da judicialização, tomando como perspectiva, como ângulo de mirada, o STJ. O que é saúde suplementar? Eu, introduzindo Bom, introduzindo algum conceito para que nós saibamos que é o conceito legal, normativo. A saúde, sabemos, a assistência à saúde é de livre iniciativa privada. Tantas empresas no país, fiz um levantamento disso, vamos falar mais adiante, e há 2 formas de atuação dos entes privados: modo complementar, 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, complementar, e o suplementar, o conjunto de ações e serviços de operadoras de planos de seguros privados, da assistência médica, à saúde, sem vínculo com o SUS. Vejam como está o Brasil na perspectiva da América do Sul. A dimensão do setor de saúde suplementar no país. Certas coisas são impressionantes. Fiz ali um levantamento de dados que mostra que nós temos hoje 50,9 milhões de beneficiários. Essa data, outubro de 23, é a data mais recente que foi possível verificar como disponível. 678 operadoras com beneficiários, 1,6 bilhão de procedimentos. Veja que número impressionante. Mais que 1,5 bilhão de procedimentos, consultas, exames, terapias, cirurgias, internações. No ano de 2022, já estamos um ano e meio, pelo menos, sem dados mais recentes. E essas informações todas são oficiais, né? Elas vieram, basicamente, do ANS. Vejam a relação beneficiários de saúde suplementar no Brasil versus a população da América do Sul. Nós temos, no Brasil, 50,9, quase 51 milhões de pessoas beneficiárias. É mais do que a população da Colômbia. Não é? É maior o número. A Colômbia, desses países, é aquele que tem uma população maior. Logo maior do que a Argentina, Peru, e se somarmos aqui Venezuela e Chile, é maior do que os 2 países.
Esse é o cenário que se apresenta para o atendimento à saúde em tema de saúde suplementar. Consegue ser maior do que a torcida do esporte, gente. Eu achei isso um absurdo. Mas consegue ser maior do que a torcida do esporte com o Galo da Madrugada. As duas maiores referências de Pernambuco, não é? Equivale, obviamente, à população de Pernambuco, 210 milhões de pessoas, né, do Brasil. Cerca de mais ou menos um quarto da população brasileira está, de alguma forma, vinculado a um plano de saúde. E está aí a informação preciosa. E aí, estatísticas do CNJ, como disse, eu me vali sempre de dados oficiais, sobre processos de planos de saúde suplementar em todo o país no país a cada ano. Veja como é ascendente essa curva. Vejam, por favor. 2020, 2021, 2022, 2023. 219.340 processos, segundo a nota do Conselho Nacional de Justiça. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos do que esse número. Para Renovo, quase 51 milhões de usuários. Paulo, que é craque, chuta com as duas, grande santista e um civilista de primeira ordem, está aqui meio, né, absorto com esses números, não é, Paulo? Ministro Paulo Moura Ribeiro. Aumento de beneficiários versus processos. 2022, 50, em casa de milhões, o aumento de 1,93, que são quase 2% de aumento de um ano para o outro. E o número de processos também, um aumento. Veja a diferença. Enquanto aqui, e isso é interessante, hein? Enquanto o número de beneficiários aumentou, digamos, 2%, o número de processos aumentou 24,75%. Covid, dengue, é uma pergunta que eu não posso responder, não há dados efetivos sobre isso. Mas imagino que tenhamos aqui um pouco de rescaldo do que tivemos no mundo todo a partir do início de 2020. É possível que isso represente essa consequência da pandemia, mas nós só vamos saber mais adiante, um pouquinho mais adiante. Dentro dos arquivos do STJ, os arquivos informatizados, sobre o assunto saúde suplementar de 2021 a 2023, uma comparação com outros temas de muita importância no dia a dia da nossa atividade. Vejam, senhores e senhoras, nós temos direito civil nos temas recuperação judicial e falência de empresas, 10.396 casos. Direito civil, obrigações, 11.729. Processo penal, execução penal, medidas alternativas, pena privativa, e são subitens dentro da classificação do STJ. Progressão de regime, 11.893. E planos de saúde, 11.898. Isso é um número expressivo. Vocês estão trabalhando muito, hein? Vocês estão trabalhando muito. Mas tem um outro dado impressionante. O que se pode fazer no STJ? Bom, algumas providências que podemos administrar, e temos aqui, eu vejo alguns colegas, como o Fábio, como o Guilherme, outros, eu lembro esses dois, porque ambos trabalharam comigo, que são pessoas que, além da qualidade profissional, da técnica como profissionais do direito, são também grandes administradores. Sabe o quão importante, entre outros colegas, quão importante é a gente poder disciplinar o ambiente dentro da administração dos gabinetes ou das secretarias. Levar em conta o que diz o 928, a partir do 926, do CPC, uniformização de sua jurisprudência,
a adoção do recurso repetitivo. E sobre recurso repetitivo tem um dado interessante, gente, que é o seguinte: como demora a fazer efeito na justiça brasileira o recurso repetitivo. Acho que isso é um problema de comunicação, só pode ser. Acho que nós do STJ comunicamos muito mal as nossas decisões, porque os tribunais não tomam conhecimento. Eu tomo por empréstimo um dos temas mais debatidos na história. Bom, toda a história do tribunal é uma história recente, porque o tribunal está fazendo 35 anos. A questão da privatização das telecomunicações. Subscrição de ações das antigas empresas, não é? De telefonia. A gente sabe que era uma época em que telefone servia de investimento, o pessoal comprava linha telefone. Comprava não, subscrevia a ação, recebia a linha, e aquilo virava investimento, né? Porque era tão difícil, isso acabou com a privatização. E o que é que aconteceu? Na mudança do modelo, choveram inúmeras, milhares, milhões de ações a respeito desse tema, até que o STJ pacificou a questão do pagamento dos valores referentes a essas subscrições. E fizemos essa medição. A partir do recurso especial repetitivo, que tratou do tema, até o momento em que se deixou de receber carradas de recursos no STJ, demorou 5 anos. Vale dizer, durante 5 anos, com uma decisão cujos efeitos é minimizar, não é, os custos do processo, demora na aplicação da lei e efetivar o direito, né? Já dizia Bob, né? Nós não vivemos na geração, na era do conhecimento do direito, nós vivemos na geração de efetivá-los. A era é da efetivação do direito, não de proclamá-los simplesmente. E o artigo 6º do CPC, que fala do princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. 5 anos. 5 anos. Espero que isso não venha a acontecer, mas é dramático imaginar que as pessoas ainda estejam perseverando, os profissionais da advocacia estejam, e os tribunais julgando matéria com repetitivo, nesse tempo, depois da matéria definida. Mas a judicialização é numericamente alta, mas é isso que eu falei, Coelho, Paulo. Ela é numericamente alta, mas no universo de saúde suplementar, constata-se que menos de 0,5% dos beneficiários judicializa a solução. Vale dizer, parece que nesse tema, aquele artigo 6º que nós nos referimos há pouco, do CPC, tem servido para alguma coisa. Isso é, os profissionais do direito, imagino, começam a produzir soluções em cima de decisões já pacificadas. A maioria dos beneficiários não aciona o Poder Judiciário. São várias as razões. Essa pesquisa foi rasa dentro do pouco tempo que tive. O universo de processos que chegou ao STJ é ainda menor, indicando possível eficácia do sistema de precedente. Vinculantes que direcionam não apenas os processos nas instâncias inferiores, mas a própria atuação das operadoras. É possível, isso seria uma boa tese para mestrado, pesquisar o que é que está a acontecer nessa seara, que as operadoras tenham começado a perceber que não é vantagem postergar a aplicação dos direitos do consumidor, né, do plano de saúde, porque, embora ele possa, em algum momento, dependendo do valor, ter uma vantagem ali de tempo, mas, no final das contas, o custo para ele vai sair mais caro. E isso é uma orientação sadia. Sadia tanto para o negócio seguro, não é? Quanto para o paciente segurado.
Então, esse pode ser um grande caminho que nós estejamos a perceber. E é uma boa nova, é uma boa notícia, é um bom dado, é uma informação que me parece importante. São fatores, colocamos, favoráveis. Eu acabei de ver. Conquistas do direito do consumidor. Não é, René? René é craque nisso. Para quem não sabe, a René Patriota é uma pessoa que foi idealista na questão dos planos, na questão da defesa do consumidor aqui em Pernambuco, e faz um trabalho, ao tempo que eu estava aqui, né, importantíssimo nessa seara. Preparação técnico-jurídica dos profissionais, é o que nós estamos a ver aqui, né, essa casa repleta. Força dos precedentes vinculantes, que não tenhamos esse prazo tão absurdo que tivemos. Regulação eficaz da Agência Nacional de Saúde. Soluções alcançadas na esfera administrativa, o que, de certa forma, reforça conquistas do consumidor. Advocacia atenta e preventiva realizada tanto em favor dos beneficiários quanto das operadoras. Por último, eu trouxe uma tela, a cereja do bolo, que é de Pernambuco, não é? Porque estamos aqui com a população de assistentes, basicamente, aqui no nosso estado. Nós temos uma população de cerca de 9 milhões de pessoas, comparamos com o estado mais ou menos da mesma população, Ceará, 8,8 milhões. E no TJPE, não é? Nós temos, sob o tema Saúde Pública, 4.580 processos, saúde complementar, 10.330. No Tribunal de Justiça do Ceará, nossa região, em saúde pública, 10.970, e de saúde suplementar, 5.260. Eu agradeço a paciência. Também são dados oficiais, CNJ, censo, etc. Eu agradeço a paciência de todos vocês, agradeço mais uma vez a atenção. Muito obrigado.